Vamos falar sobre partida direta do motor de indução trifásico. Essa partida é a partida fundamental, partida elementar, é aquela partida que a primeira partida que a gente aprende quando a gente vai estudar comandos elétricos, que a partir dela a gente vai entender como funciona as outras partidas, né? As partidas indiretas. Tá? Essa partida direta, você vai utilizar ela quando você não está preocupado ali com aquele pico de partida na hora que você vai energizar as bobinas do motor, ok? Então por isso você vai utilizar essa partida quando você for usar máquinas de indução trifásico de baixa potência, justamente por causa desse pico de partida, ok? E quando você se preocupar com esse pico de partida, que você precisar reduzir ele, aí você vai partir para as partidas indiretas, que são aquelas partidas que vão reduzir esse pico de partida, né? Que é partida estrela-triângulo, partida compensada, partida com chave eletrônica, soft start, inversor de frequência e assim por diante, ok? Mas por enquanto a gente vai estudar aqui a partida direta do motor de indução trifásico, certo? Bom, você já se perguntou como acontece esse pico de partida, certo? Eu vou explicar aqui, vou tentar dar uma explicação bem breve de como ocorre esse pico de partida, tá? Esse pico de partida, na hora que você vai energizar as bobinas do motor, isso tudo tem a ver com uma coisinha chamada de escorregamento, ok? Primeiro, o que vem a ser o escorregamento? O escorregamento, ele é a diferença entre duas rotações. A rotação do campo eletromagnético rotativo gerado pelas bobinas do estator, tá? Em relação ao giro efetivo do rotor, ok? Então, a diferença entre essas duas rotações, tá? Eu chamo de escorregamento. A rotação do campo magnético girante do estator eu chamo de velocidade síncrona, ok? Isso é a velocidade do campo girante do estator, ok? Mas a máquina, ela recebe o nome de máquina assíncrona, justamente porque não existe sincronismo entre a velocidade do campo magnético girante do estator e do giro efetivo do rotor, ok? Então por isso recebe o nome de máquina assíncrona. Esse A é um prefixo da língua grega para negação, né? Ou seja, não tem sincronismo. É basicamente isso, ok? E tá, o que é que isso tem a ver com o pico de partida, né? Na hora em que você vai energizar as bobinas, que o motor vai partir, certo? Que você vai entregar energia para a máquina, para ela tirar o rotor da inércia, o que é que vai acontecer? Nesse momento o escorregamento é máximo, tá? O que é escorregamento? Não é a diferença de rotação entre o campo eletromagnético girante do estator em relação à rotação do rotor, certo? Ou seja, no momento em que você está partindo a máquina, não existe diferença entre essas duas rotações, tá? Porque é um tempo muito pequenininho. Essa diferença de rotação só vai ficar mais evidente quando quando o motor começar a evoluir na sua rotação, ok? Quando ele começar a rodar de fato, vai começar a ficar mais evidente essa diferença entre as duas rotações. Mas no momento em que você energiza as bobinas do motor, não existe essa diferença de rotação. Então por isso que eu falo que o escorregamento na hora da partida é um escorregamento máximo. Então eu digo que o escorregamento é 1. Se o escorregamento sendo máximo, isso faz com que a resistência equivalente interna da minha máquina seja muito pequenininha, muito pequena. Então, com a resistência interna da máquina sendo pequena, na hora da partida, o que tende a acontecer com a corrente? Ela aumenta, tá? E conforme o motor vai entrando em sua rotação nominal ali, vai ficando mais evidente aquela diferença, o escorregamento, né? Que é a diferença entre as rotações.
E com isso a resistência interna começa a aumentar. Se a resistência interna começa a aumentar, a corrente começa a diminuir. Então, basicamente é por isso que no momento da partida eu vou ter um pico de corrente alta e depois ela vai se estabilizar. Justamente porque na partida o escorregamento é máximo, a resistência diminui, a corrente aumenta. Tá? Conforme o escorregamento vai ficando mais notório, quando as velocidades vão saindo do sincronismo, a resistência vai aumentando e a corrente vai diminuindo. Ok? Eu espero que eu tenha explicado direitinho essa parte aí, certo? Então, basicamente é por isso que vai acontecer aí o pico de partida na hora que eu vou energizar as bobinas da minha máquina, ok? Então, vamos agora para a partida direta, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, olha, eu tenho o diagrama de força, né, e de comando de uma partida direta. E aqui, como realmente vai ser na hora de eu fazer a montagem física, ok? Dessa minha partida. Então, diagrama de força e comando. Então, na parte de força é uma ligação bem direta. Ó. Eu vou entrar com as três fases R e ST. Eu vou entrar com as três fases aqui, ó, direto, certo? E vou passar por todos os componentes até chegar no meu motor, ok? Então, ó, e chegou no meu motor, ok? Então, uma ligação bem direta à parte de força, ok? Porém, eu preciso acionar a minha contatora, ok? Eu preciso acionar a minha contatora. Para mim acionar a minha contatora, eu vou utilizar um comando, né? Um comando aqui, certo? Então, eu vou usar apenas na parte de comando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um disjuntor bipolar, né, termomagnético, e vou ter duas botoeiras, tá? Mas claro que vou usar os contatos aqui, tanto do meu relé térmico quanto da minha contatora, tá? Para que isso aconteça, né? Para que a mágica aconteça, ok? Então, bora lá. Eu vou entrar aqui, olha, com a fase S, tá? Com a fase S no meu disjuntor, tá? Então, entrei aqui, ó, com a fase S. Deixa eu ver se eu pego aqui uma canetinha, tá aqui, ó. Então, eu vou entrar com a fase S aqui, ó. Ok? Entrei com a fase S. Na parte de baixo, isso em cima do meu disjuntor. Na parte de baixo, olha, do disjuntor, eu vou direto no 95 do meu relé térmico. Onde fica o 95? Bem aqui, ó. Bem aqui. Então, venho do disjuntor até o meu 95. Tá? 95, 96 significa contato normalmente fechado, tá? Eu estou considerando aqui que você sabe o que significa contato normalmente aberto e fechado, tá? Normalmente fechado, eu tenho 1 e 2, normalmente aberto, 3 e 4. Ah, mas aqui é 13 e 14, mas esse 1 aqui na frente significa o sequencial, ok? Se eu tivesse outros contatos abertos para cá, ó, seria aqui 13 e 14, depois seria 24, 23, 34, 33, assim por diante. Então esse número da frente é só o sequencial, mas o que vai indicar se ele é aberto ou fechado é o último número, tá? 3, 4. Então, só muda aqui no caso do relé, tá? O relé térmico aqui eu tenho 95, 96 para fechado, tá? Então, bora lá. Então, na parte de baixo aqui do relé, olha, ele vai do 96 para o 1 da botoeira normalmente fechada, certo? Então, o 95, né? 96 fica aqui, ó, 96. Então, eu vou sair do 96 para esse 1 aqui, ó. Ó, 96, 1, ok? E do 2, ou eu posso ir para o 3, ou eu posso ir para o 13, tá? Da contatora. Tá mais perto eu ir para o 3, né? Do 2 para o 3, certo? Então tá aqui, ó, do 2 para o 3 da botoeira, normalmente aberta, tá? E do 13 eu posso fazer um jump aqui no 13, certo? Ó, jump no 13, ó, 3, jump no 13. 13 da contatora, tá? E na parte de baixo aqui, ó, eu posso ir do 14 pro 4. 14 pro 4. 4, 14 para cá, ó. 4, 14.
14, certinho, ok? Então eu fui do 4 pro 14 aqui, ó, ok? 4, 14, tá? Aqui 4 e aqui 14. Galera, é o seguinte, ou eu posso ir do 4 direto pro A1, ou eu posso ir do 14 direto pro A1. Onde fica mais perto? Certo? Fica mais perto eu sair desse 14 aqui pro A1 do que pegar desse 4 daqui, ó, e vir pra cá. É mais cabo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer do 14 pro A1. Ó, 14 pro A1, ok? E agora do A2, olha, eu vou direto no meu disjuntor. Então, o A1 fica aqui, então o A2 fica lá atrás, olha. Então, o A2 sai e vai no meu disjuntor, ok? E para mim fechar o circuito, né? Fase T, ok? Então, olha só, galera, que legal. A gente fez aqui a interpretação do nosso diagrama, de comando, tanto de potência quanto de comando, e fizemos a ligação física aqui. Perceberam que basta você saber interpretar e fazer as conexões corretinho, tá? Não tem erro, galera, não tem erro, tá? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa partida direta, tá? Essa é a nossa partida direta. Então, basicamente, como é que vai acontecer essa partida direta, né? Como é que eu vou acionar essa minha máquina? O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha, você precisa entender que basicamente esses fechamentos aí vai depender desse camaradinha bem aqui, tá? Da minha contatora. Olha o que vai acontecer. Eu vou energizar A1 e A2, tá? Eu vou energizar mesmo, vou colocar numa tomada, eu vou energizar. Quando eu energizar essa bobina, ela vai criar um campo eletromagnético, tá? Esse campo eletromagnético tem ali as suas linhas de força que vai fazer a tração desses contatos, ok? E quando você desligar, né, os contatos voltam. Tudo que é aberto fecha, tudo que é fechado abre. Mas quando você energiza, ele vai fazer a comutação desses contatos, ok? Então é basicamente isso que vai acontecer, certo? Então, o coração do comandos elétricos aqui é a nossa querida contatora, ok? Então, deixa eu ver se dá para fazer uma simulação aqui. Bom, agora que eu vi aqui que eu tô sem o cadicimo para fazer simulação aqui, tá? Tá no outro computador. Então é o seguinte, galera. Mas basicamente o que vai acontecer é que na hora que eu energizar a minha bobina, né? A minha contatora, tá? Tudo o que é aberto se fecha e tudo que é fechado se abre. Então, olha só. Na hora que eu apertar o botão aqui, ó, a energia passa, energiza a minha bobina, a minha contatora, certo? Essa bobina bem aqui, ela se fecha, e como esse botão ele é pulsante, ele volta a abrir. Ok? Ele volta a abrir. Deixa eu apagar aqui. Então ele volta a abrir. Só que eu já tenho um contato de selo aqui, tá? Agora a energia ela vem por esse caminho aqui, ó. Tá? Esse contato de selo é simplesmente para selar, para segurar o contato aqui fechado, porque o que eu vou usar aqui é uma botoeira pulsante. Então, essa botoeira pulsante, ela só vai servir para eu energizar minha bobina, certo? Então eu vou, quando eu pulsar aqui, eu vou fechar o contato, energizar aqui, certo? O contato aqui que é normalmente aberto, ele se fecha porque eu energizei a bobina, certo? Esse botão que ele é pulsante, ele volta a abrir,
só que agora está fechado por esse caminho aqui. E aqui você aciona, ok? Você continua com a bobina energizada, fechando esse contato, certo? Ou seja, aqui fecha também, ó, na parte de força, ok? Isso faz com que o motor seja alimentado pela rede elétrica, ok? Aí acontece todo aquele processo daquele pico de partida e com a corrente caindo no decorrer do tempo, né? Então tem o pico de partida e vai caindo, ok? E assim eu alimento o meu motor diretamente da rede, utilizando a proteção térmica e magnética, utilizando o relé térmico aqui, tá? Que oferece proteção também contra a sobrecarga, tá? Se você for ajustar a faixa de corrente do relé, você vai precisar utilizar o fator de serviço, mas isso é outra história, ok? Outra história que a gente pode gravar um outro vídeo aí falando sobre isso, ok? Então, galera, eu espero que tenha ficado claro, ok? Sobre essa parte aqui, sobre partida direta do motor de indução trifásico, ok? Então, até uma outra hora e fiquem todos com Deus, galera. Até mais.